Na ficção, a estrela das novelas mexicanas Angelique Boyer tem protagonizado novela atrás de novela, e claro que nos seus trabalhos ela teve vários pares românticos, mas hoje o vídeo é sobre a vida amorosa de Angelique Boyer fora dos sets. Você que é fã e acompanha ela desde sempre, faça já a sua inscrição no canal porque depois muita gente esquece de fazer, e ao lado também já ative aquele sininho porque vamos conferir agora a extensa lista de amores de Angelique Boyer. Quando bem jovem, ainda adolescente, a atriz teve um romance juvenil com o ator Ed Vilar em 2004. Os dois se conheceram e começaram o envolvimento nos bastidores da novela Rebelde, onde ela interpretava a Vicky e Ed vivia o Theo. Porém, ninguém sabia disso na época. Essa revelação só veio à tona mais de 15 anos depois, após uma confissão de Ed Vilar. Em 2020, o ator contou essa história de amor em um programa de TV. Segundo ele, Angelique foi realmente o seu primeiro amor. Foi um romance de verão, uma relação fugaz que durou cerca de 4 meses e que quase ninguém sabia, apesar de muitos suspeitarem. Ed demonstrou guardar boas recordações dessa época de adolescente. Apesar de ter sido algo curto, o ator garantiu que em 4 meses eles puderam fazer muitas coisas juntos. Há boatos de que o romance deles terminou por causa da pressão dos pais da atriz. Mas nos bastidores de Rebelde, Angelique Boyer também teve outro namorado. Trata-se do ator e cantor Diego Boneta, que interpretava o personagem Rocco e que inclusive passou a ser o par de Angelique na segunda temporada da novela em 2005. E o romance juvenil da ficção passou para a vida real também. Os dois tinham muitas cenas juntos e aquele romance da ficção passava muita verdade para quem assistia. Na história, Rocco primeiro se tornou amigo de Vicky e foi se aproximando dela pouco a pouco e também a ajudando com os problemas que ela tinha com o seu pai, e aí o romance surgiu. Na época, Boyer tinha 17 anos e Boneta estava com apenas 15. O romance de Angelique e Diego durou poucos meses também e acabou praticamente junto com o fim das gravações de Rebelde, e depois cada um seguiu seus rumos com outros projetos. Em 2019, a atriz comentou sobre esse romance que teve com Diego e contou que a relação deles chegou a ser intensa e tóxica pelo fato de passarem muito tempo juntos, tanto dentro como fora dos sets de gravação. Em 2008, Angelique Boyer, que estava na novela Alma de Hierro, viu seu nome correr na mídia, que apontava um suposto romance dela com o ator Alejandro Camacho, que era 34 anos mais velho que ela, e na época ainda estava casado com a atriz Rebecca Jones. Nessa novela, eles interpretavam José Antônio e Sandy e eram pai e filha. Esses rumores começaram a incomodar muito Angelique Boyer, que quando questionada por jornalistas sobre o tema, soltou os cachorros. Ela, que tinha 19 anos nessa época, afirmou que Alejandro somente lhe dava um carinho incrível, assim como a atriz Blanca Guerra, que também estava no elenco, assim como outros atores. Sobre Alejandro Camacho, Boyer disse que ele era um senhor que sempre estava por perto, dando conselhos, e que isso de ser mal interpretado lhe dava uma certa preguiça. A atriz ainda considerou que tudo isso era uma falta de respeito, já que a mesma chegou a ser apontada como fácil. Alejandro Camacho também negou tudo, mas alguns boatos afirmaram que isso tudo teria contribuído para o divórcio de Alejandro Camacho e Rebecca Jones anos depois. Angelique Boyer e Camacho voltariam a interpretar pai e filha nas novelas Abismo de Paixão e Império de Mentiras. Ainda durante as gravações dessa novela Alma de Hierro, em 2008, Angelique atuou também com o ator e comediante mexicano Adrián Uribe, que interpretava o personagem Ezequiel. Durante esse trabalho, os dois foram se tornando grandes amigos. Eles tinham já muita química em cena, mesmo interpretando irmãos na novela, e com frequência foram saindo juntos. Isso era muito comentado na época. Nos sets passavam muito tempo juntos conversando, e fora deles eram vistos em clima romântico. Angelique e Adrián foram já fotografados trocando afetos e carícias em público, e muita gente já interpretava aquilo como um romance, porém os atores sempre negaram essa informação.
mesmo com várias evidências demonstrando o contrário. Inclusive chegou a vazar na mídia uma foto dos dois se beijando. Parece que foi um breve romance. Depois do fim de Alma de Hierro, tudo aponta que cada um foi para seu lado e os atores não chegaram mais a ser vistos juntos. Foi toda uma separação super discreta, e isso para que os meios de comunicação não fossem alertados. Não foi nada oficial diante da mídia. Somente anos depois, Boyer voltou a tocar no assunto e acabou assumindo que teve sim um breve romance com um comediante. Já em 2009, no elenco da novela Coração Selvagem, Angélique começou um envolvimento com o ator Sebastián Zurita, que era o seu par romântico na tela, e em março de 2010 o romance foi confirmado pela atriz. Os pais de Sebastián Zurita, os atores Christian Bach e Humberto Zurita, super apoiaram essa relação, assim como os pais de Angélique, já que acreditavam que o melhor mesmo para a filha é que ela namorasse alguém de sua idade. Durante o período de namoro, o casal comentou com os jornalistas que estavam muito felizes na relação e que os dois se apoiavam mutuamente, tanto dentro como fora dos sets de gravação. Mas esse namoro durou pouquíssimo, foram só 2 meses de relação, e depois ambos divulgaram o fim da relação, mas garantindo que tudo tinha acabado bem entre eles. Com o fim, cada um viajou para cantos diferentes. Angélique, por exemplo, foi para a França e Sebastián para os Estados Unidos. E tudo indica que o término foi causado pela falta de tempo devido às agendas apertadas de compromissos profissionais. No entanto, muito se questiona se depois desse namoro os dois continuaram mesmo amigos, pois 2 anos depois, ambos teriam sido escalados para protagonizar a novela Abismo de Paixão, e o que chamou a atenção foi que de repente Sebastián Zurita foi dispensado do elenco e substituído por Davi Cepeda sem nenhuma explicação. Os rumores na época afirmavam que Angélique teria feito pressão para que o ex-Zurita fosse despedido, pois ela não queria trabalhar com ele. Porém, parece mesmo que em 2010 Angélique Boyer não ficou muito tempo sozinha não, pois somente 1 mês após o término com Sebastián Zurita, a atriz engatou um novo romance, dessa vez com o ator americano Drew Roy. Foi um relacionamento relâmpago mesmo, durou somente alguns dias e foi descoberto através de fotos que viralizaram no México, mas Angélique nunca comentou sobre esse relacionamento com Drew Roy. Ainda em 2010, Angélique Boyer começou a gravar a novela Teresa, onde era protagonista, e aí conhece José Alberto Castro, que era o produtor da novela, e aí então começou um dos relacionamentos mais polêmicos na vida de Angélique. José Alberto Castro ficou encantado com a beleza de Boyer, e ele, que era 26 anos mais velho que ela, logo se apaixonou pela atriz. Mas somente meses após o fim das gravações de Teresa, mais exatamente em setembro de 2011, é que foi revelado na mídia que os dois tinham um relacionamento, isso após eles negarem várias vezes que tinham realmente algo. Essa notícia teria abalado muitos pais da jovem atriz, que não aprovaram esse relacionamento de jeito nenhum, principalmente pela questão da idade. Eles chegaram a pedir para a filha que deixasse o produtor, porém na época Angélique decidiu mesmo defender sua relação com José Alberto e ficou até muito tempo sem trocar uma palavra com os pais. Tudo indica que esse não foi um dos relacionamentos mais saudáveis. O veterano produtor seria viciado em álcool e drogas. Além disso, tinha ciúmes doentios de Angélique, não conseguia nem controlar seus impulsos agressivos. E segundo testemunhas, era uma relação onde acontecia muitas humilhações e violência. As brigas entre os dois eram tantas que nem em público podiam ser controladas. Em várias festas, por exemplo, Angélique e José Alberto Castro tinham fortes desentendimentos, isso na frente de muita gente, e em algumas ocasiões mais drásticas a atriz precisou até ser defendida por terceiros diante da agressividade do produtor, um comportamento que assustava todos que estavam em volta. Após 3 anos juntos, Angélique informou nas suas redes sociais em 10 de março de 2014 o término oficial com José Alberto e classificou aquele relacionamento como tóxico e abusivo. Porém, uma pessoa próxima à atriz chegou a revelar que o término tinha acontecido mesmo em fevereiro daquele ano.
Quando a mesma protagonizou O Que a Vida Me Roubou na pele da mocinha Montserrat, ela acabou conhecendo o melhor Sebastian Rulli, que deu vida a Alessandro. Durante a produção dessa novela entre 2013 e 2014, muitas especulações sobre um relacionamento entre Sebastian e Angelique foram surgindo na mídia, mas depois do fim da novela, eles finalmente assumiram que estavam namorando em 23 de setembro de 2014, e ainda no mesmo ano foram até morar juntos. Na época, muito se foi especulado na mídia também que a Angelique teria traído o ex José Alberto Castro com Sebastian Rulli. Nunca foi confirmado, mas que o rumor correu. Eles tinham feito par antes na novela Teresa. Depois de assumirem um romance, fizeram também par na novela 3 vezes Ana e Vencer o Passado. O fato de terem feito o primeiro par romântico em Teresa fez com que muita gente especulasse que o namoro já tivesse começado ainda em 2010, o que irritou muito a atriz, que viu esses comentários como mal intencionados e sem fundamento, e também fez um pedido para que esse tipo de informação não fosse levada adiante. Angelique e Sebastian Rulli se tornaram um dos casais de atores mais famosos das novelas mexicanas. Em 2024 completam uma década de relação. Apesar de ser uma relação estável e longo, o casamento ainda parece não estar nos planos de ambos. Boyer, por exemplo, já chegou a dizer que não via o casamento como algo necessário. Você que é fã de Angelique Boyer, me conte qual foi o melhor relacionamento, o melhor namorado que ela já teve e por quê. Me diga tudo nos comentários abaixo e já vá assistindo mais vídeos do canal também, temos muito mais do mundo mexicano para você aqui. Beijos meus queridos, se cuidem e até mais.